Ao lermos 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, encontramos ali o texto dizendo, falando, narrando sobre os dons espirituais, e quando ele fala sobre línguas, ele diz ou fala sobre variedade de línguas. Mas quais são essas variedades de línguas? Quando olhamos a Bíblia Sagrada e ao analisarmos a Bíblia Sagrada, encontramos na Bíblia pelo menos 3 tipos de dons de línguas. E é isso que nós vamos aprender hoje. Quais são os 3 tipos de dons de línguas? O primeiro dom de línguas é a língua dos homens, conforme nós vemos em Atos capítulo 2. Então, o que é o dom de língua dos homens? É a capacitação que Deus dá a uma pessoa para falar em um idioma humano. Isso nesse texto não há alusão a uma língua sobrenatural, ou estranha, ou espiritual. Ali, de fato, o texto narra ou fala sobre línguas idiomáticas. É óbvio que existe debate entre os teólogos se, de fato, Atos 2 são línguas idiomáticas ou são línguas espirituais. Eu, particularmente, entendo que são línguas idiomáticas. Então, essa é a primeira manifestação do dom de línguas de homens, idiomas que Deus capacita pessoas para falarem, para poder se comunicar com estrangeiros, com pessoas de outras nacionalidades, em especial para comunicar o evangelho a essas pessoas. O segundo tipo de dom de línguas são as línguas espirituais, aquelas que normalmente as pessoas chamam de línguas estranhas. E a base para essas línguas nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, onde o texto diz que quem fala em línguas fala a Deus e não a homens, visto que ninguém o entende. Essa língua também é chamada de língua de mistérios e, conforme eu disse, é uma língua sobrenatural e espiritual, pois o texto diz que o homem não entende e em secreto aquele que está falando fala com Deus. Então é como se fosse um código utilizado para se dirigir diretamente a Deus. Alguns dizem que é línguas de anjos, ou que esse texto faz alusão a línguas de anjos. Na realidade, não há base para dizermos que é língua de anjos. Aqueles que defendem isso se utilizam de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, quando Paulo fala sobre falar línguas de anjos, mas na realidade, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, Paulo está se utilizando de uma hipérbole para se referir ao amor, por exemplo. Ele diz, ainda que falasse língua de anjos. Então ele não está dizendo que iria falar línguas de anjos. Na realidade, como eu disse, aquilo é simplesmente uma hipérbole. Até porque eu perguntaria para você qual é a língua dos anjos. E nós não sabemos qual é a língua dos anjos, porque todas as vezes que os anjos falaram na Bíblia, eles se comunicaram na língua dos homens. E o terceiro tipo de línguas que encontramos na Bíblia são as línguas eruditas, citadas em Isaías capítulo 50 e versículo 4. Essa língua erudita é uma capacitação que Deus dá, em especial aos seus seguidores, no caso, aos cristãos, para que eles possam comunicar com eficácia, com eficiência, a palavra de Deus, para transmitir graça àqueles que ouvem, para transmitir fé a essas pessoas, para transmitir esperança a essas pessoas. Esse dom, ele torna a comunicação muito mais clara e muito mais simples, de forma que a mensagem ela alcança a pessoa mais simples possível. Quem é dotado desse dom consegue comunicar o evangelho às pessoas mais simples possíveis, torna o evangelho compreensível a qualquer pessoa. Também esse dom capacita o falante para que ele possa transmitir a palavra com conhecimento, com sabedoria, com autoridade e erudição para os sábios, os eruditos e intelectuais, ou seja, dá à pessoa a capacidade de comunicar o evangelho a qualquer pessoa, seja um intelectual ou seja uma pessoa simples, sem cultura, sem formação, sem muitas vezes até acesso à alfabetização, mas é perfeitamente compreensível o evangelho na boca desse que tem essa capacidade de comunicar na língua erudita. Ao olharmos para a Bíblia, percebemos a manifestação desse dom em Atos capítulo 2, quando Pedro toma a palavra e prega e quase 3.000 se convertem. Então, obviamente que ali haviam pessoas de diversas formações e pessoas sem formação nenhuma. E todos entenderam a mensagem pregada por Pedro, que era uma mensagem altamente teológica. Todos compreenderam e ali se arrependeram, se converteram e foram batizados. Jesus também, ele nos dá uma dica desse dom ao lermos, por exemplo, eu vou deixar como lição de casa para você,
Mateus capítulo 10 e versículo de número 19. Então encontramos na Bíblia pelo menos essas 3 manifestações de dons de línguas.